Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite para vocês. Tô aqui me preparando para mais uma live. Hoje o nosso convidado vai ser Dimas de Oliveira Júnior, cineasta, professor da história do cinema, super pessoa, muito gente fina, conheço pessoalmente. E a gente vai falar sobre Lobato e o cinema nacional, né? Vamos ver que esse convidado é super. Um, pronto. Aí, Dimas, Cá tudo bom? estou. Tudo bem e você, Cléo? Tudo jóia. Tava dizendo que você é super incrível, sabe funcionar o Instagram super bem e entrar direto. Precisa, né? Hoje em dia, com essa coisa de redes sociais, se a gente não se modernizar, né, e não aprender, a gente acaba ficando fora, né? E, Cléo, Completamente. é uma honra muito grande estar falando com você. Obrigado pelo convite para que a gente possa conversar, né, sobre o nosso gênio, Monteiro Lobato, e a trajetória dele também no audiovisual, né? Cinema, televisão. Estamos aqui hoje para comentar sobre tudo do nosso querido Lobato. Ah, que legal. Olha só, Dimas, o Álvaro Gomes está dizendo: Oi, Cléo, oi, Dimas. Ô Álvaro, um grande abraço, meu querido. O Álvaro é um amigo maravilhoso. Hum, fiz uma xícara de café, tamanho de um bonde para tomar. Olha só, o Café povo está brasileiro. entrando. A Larissa já entrou. É. Oi, Larissa, tudo bom? Olha, Deixa eu ver quem mais. essa Sil... menina é uma sensação. Então, a Silvia tá aí, o Jefferson, É. Luiz Eduardo, meu amigo, um monte de gente tá aí. Oi para vocês que estão todos entrando, boa noite. Então, nosso título da live, na realidade, gente, vocês, quem me segue, me conhece, sabe que olha, é assim, se eu pudesse, eu gosto de dar aula, né, pelo Instagram e pelos meus perfis sociais, tanto no Lobato com você, quanto no meu Cleo Monteiro Lobato, meu negócio é dar aula, né? Então a gente está falando agora na unidade temática Lobato e o cinema nacional. Para vocês que não sabem ainda direito, eu tenho um blog no website monteirolobato.com. Semana passada saiu um artigo escrito pelo Silvio Lefebvre, que foi um dos primeiros pedrinhos no seriado em preto e branco da TV Tupi, com Lúcia Olha, Lambertini. Pois é. E ele fala como foi a experiência dele, o avô dele, gente. O avô dele foi o homem da Metro no Brasil e não só trouxe o leão da Metro, o leão de verdade, para fazer a inauguração de filmes aqui no Brasil, né? Da Metro no Brasil, mas foi diretor da Companhia Cinematográfica Maristela, que olha fez o só. filme O Saci. Pois é. Mas vamos aqui, Dimas, se introduza. Se Vamos. introduza, conta pra gente quem você é. Bom, sou o Dimas Oliveira Júnior, sou paulistano, nascido, né, na capital, fui criado aqui em Taubaté, tenho um amor por essa cidade muito grande, muito grande. A minha infância foi lendo debaixo da jaqueira do sítio do Pica-Pau Amarelo. Então foi algo inesquecível, que desde os meus 12, 13 anos, eu não posso esquecer a influência que Monteiro Lobato teve na minha vida para a formação do profissional que eu sou hoje. Eu costumo dizer que eu sou o filho de Lobato, assim como a minha geração, que nós tivemos ele como o grande espelho, né, da cultura, da literatura, e um homem assim muito à frente de seu tempo. Sempre trabalhei com cinema, sou documentarista. A grande parte dos meus trabalhos no cinema foram com documentários.
Agora estou com um filme correndo festivais, Norte e Nordeste, que é o filme Sila, a história de uma sobrevivente, que é um filme que conta sobre a história do cangaço. Estou também com o filme Broto Legal, que conta a história da Celi Campelo, direção do Luiz Alberto Pereira, o qual eu sou roteirista, fui preparador de elenco. E muito, acabei de lançar agora também Pedro II, do Trono do Brasil para o Exílio. Então, o cinema é a minha grande paixão, o audiovisual, e eu sinto que cada vez ele está mais forte, né? Seja, como eu digo, na grande tela, na tela e na telinha. Então, nós temos essa influência e que isso faz, foi provado na pandemia, o bem que o audiovisual nos faz. Você vê agora, não é mágica, é tecnologia. Você, nos Estados Unidos da América, nós aqui, muitos no Brasil, e nós estamos conversando, falando, e esse é um registro eterno. Então, é uma maravilha. E, com o audiovisual, eu sempre fui muito idealista, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre lutei muito pela memória do meu país, que eu acho inadmissível um país não se valorizar. E nós temos uma cultura riquíssima, e então, através do audiovisual, eu sempre lutei muito por isso e continuo lutando. Eu sempre, como eu disse, muitos documentários, biografias de cantores, cantoras, personalidades da história, da época do Império. Então, fazendo sempre tudo isso. E, lógico que chegou o grande momento agora, que é um sonho que eu tenho, Cléo, há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos que eu vou completar, daqui 3 anos, 50 anos de carreira. Nossa, dedicados ao cinema. Uhum. E eu sei que chegou o momento de eu poder homenagear Paizinho Lobato com as aventuras de Emília e Visconde no sítio. Para mim, é muito grande. Então, peraí, ainda não chegamos lá, peraí. Inclusive, você fez faculdade de jornalismo e você deu aula de introdução à história do cinema. Sim, né? Eu sempre procurei fazer muito através das escolas, né? Eu sempre pedi que a história do cinema fosse mostrada para os alunos, aqueles que queriam aprender a interpretar, a serem atores. E eu sempre falei, para você ser um ator, você tem que conhecer a sua profissão. Não adianta você só, eu vou interpretar isso. Não, você tem que saber o que é expressionismo, impressionismo, a linguagem alemã, né? Então, a linguagem hollywoodiana, né? O que foi o cinema norte-americano, o que foi o cinema japonês. Então, eu sempre procurei fazer muito isso e eu tive muita sorte, sabe, Cleo, que todos os alunos que passaram pelas minhas mãos, até hoje eles me agradecem. Porque eu sempre fui muito exigente, muito chato com relação a eles. Eu fazia eles assistirem e depois debates, depois do filme, para que eles entendessem e pisassem com segurança dentro da profissão que eles estavam querendo alcançar, que era o cinema, o audiovisual, né? Então, eu acho muito interessante esse negócio assim. É muito importante, né? Eu, como historiadora, historiógrafa, e você ensinando a história do cinema, a gente saber o que aconteceu antes, saber os estilos de interpretação, saber a história do cinema nacional, que foi uma das coisas que eu fiquei fascinada, foi ver como Monteiro Lobato e o incipiente, né, nascente cinema brasileiro estão ligados. Né? Então, olha, o Magno Silveira está aí dando um oi pra gente. A Manuela está aí também. O Cauã está aí dando um oi pra gente. Olha, muitas pessoas que te amam, Dimas. Que lindos. Olha, eu queria mandar um abraço especial para todos, claro, mas em especial para Regina Portela. A Regina Portela fez parte dos meus sonhos de adolescente de querer fazer cinema em Taubaté.
quando eu tinha 16, 17 anos. Então, a Regina estava lá presente. Então, um beijo, Regina, muito grande para você. E olha, aquela brincadeira toda deu certo, viu, meu amor? Olha aí, nós estamos aqui brincando para valer. Então, É, gente, olha só, tem um dos nossos ouvintes, não é ouvinte, sei lá, é vidintes que vê. Vidintes é ótimo, né? Dizendo que nunca associou Lobato ao cinema. é. Pois é, né? Eu acho que é o Jefferson. Pois é, eu também nunca tinha associado, até que fiz a unidade temática sobre Jeca Tatu, Jeca Tatuzinho, aprendi até não poder mais. E Jeca Tatu veio do livro do conto Urupês, né? Sim, Que virou um artigo de jornal, que virou um conto, que virou um livro. Na hora que o Urupês foi publicado, que foi em 1918, meu Deus do céu, eu isso. esqueço as coisas rápido, sou ruim de data, até não poder mais. 18, né? 1918, Lobato virou personalidade nacional. Antes ele era personalidade regional. Daí virou personalidade nacional, porque Rui Barbosa usou o exemplo do Jeca Tatu, parasita, indolente, né? Para criticar o governo da época. E ele estava fazendo campanha para se eleger presidente, o Rui Barbosa. E usou o Jeca Tatu. Na hora que usou o Jeca Tatu, foi que nem um endosso, né? Virou garoto propaganda da situação, né? Garoto propaganda da situação do coitado do caboclo brasileiro, do descaso do governo. E Monteiro Lobato ficou famosíssimo. A primeira edição, 3 edições de Urupês se esgotaram em menos de um ano. Na sequência, já veio gente interessada em traduzir para o cinema contos do livro Urupês. Foi assim que Lobato e o cinema incipiente nacional começaram a caminhar isso, né, Cléo? juntos. Nós estamos falando de 1920, né? Quer dizer, tanto era o início do cinema nos Estados Unidos, como o início do cinema, ainda mais início ainda aqui no Brasil. Né? Então, mais início ainda, não tinha assim, a capacidade técnica de jeito nenhum, profissionais. Era muito incipiente. E lembrando, né, Cléo, uma coisa muito importante a gente lembrar que os filmes eram mudos, né? Muitos jovens talvez não saibam, mas os filmes eram mudos e foram mudos até 1927, não quando só aí o mudos, cinema como em preto e branco. Em preto e branco. E era uma magia. Era uma magia, porque tinham músicos acompanhando ao vivo, né? Tocando piano, violão. Então era uma coisa linda. Além de tudo, você ia assistir um filme e o talento daqueles músicos que iam ali na hora, eles iam tocando conforme a cena, ou uma cena dramática, ou uma cena cômica. Então foi muito importante. Foi uma grande escola. Lembrando que o ator só tinha o gestual, né? E a expressão visual para ele mostrar o que ele queria dizer naquela cena, né? As pessoas falam, cinema mudo, eles eram exagerados. Não, não é que eram exagerados. Era o estilo e como eles podiam mostrar, né, o seu talento, a sua mensagem, era através disso. E lembrar que Monteiro Lobato, né, com o filme Os Faroleiros, ele realmente adentra no cinema nacional em 1920, com essa história que vem também do livro Urupês. Exatamente. Né? E Urupês é uma preciosidade. Urupês você pegar Urupês, você não faz 1, 2, 3, você faz 10 filmes. É impressionante a qualidade que tem, né? Então, é importante... São vários contos. Então, primeiro foi Os Faroleiros em 21, que foi lançado no cinema, foi um sucesso. Vai sair um artigo sobre isso, acho que semana que vem no blog, eu aviso vocês. Maravilha. E daí, em 22,
tentaram fazer o filme Boca Torta. Aí perto, aí não é aí perto, perto de Campinas, onde foi rodado o filme Boca Torta, que é outro conto de urupês. E daí não deu certo, não chegou até as telas. Não chegou, infelizmente. E só lembrando, né, o Lobato, ele, além de escritor, claro, de urupês, mas ele que fez a adaptação dos Faroleiros. O argumento, o roteiro, foi ele que adaptou para as telas. Né? Então, isso é muito importante a gente ver. Bom, quando a gente estuda a personalidade de Lobato, dificilmente a gente vai imaginar ele fora de uma programação assim. Né? Eu acredito que ele estava lá em cima para ver como é que o negócio ia sair. E muitos dizem que ele ficou contente com o resultado, né? Do primeiro. Né? Do primeiro trabalho. Registros, né? O Jefferson está perguntando no site da Cinemateca Nacional. Mas é muito antigo, sabe? É muito difícil ter. Não sei se tem do filme em si. Eu acho que não tem do filme em si. Mas preciso olhar. Não. O filme em si não tem. Existem matérias, existe algum material fotográfico. Infelizmente, né, o Brasil nunca preservou a sua memória. Né? Infelizmente. Se você vê nos Estados Unidos, existe uma preocupação com isso. Sempre estão descobrindo programas antigos dos anos 20, 30 de rádio, filmes raros considerados perdidos. Então, é uma coisa de cultura. Né? Nós, no Brasil, é velho, né? Joga fora, não preserva. Então, infelizmente, muita coisa se perdeu da nossa história cinematográfica, né? Infelizmente. Infelizmente, isso é verdade, né? Porque, assim, dói. Eu ia dizer, não, mas como historiadora, mas não, é verdade. Muita coisa se perde mesmo por falta de verba, que a gente vê até hoje, né? Não tem verba para manutenção, para preservação, pegar fogo, ou só pelo clima, né? Quantidade de chuva, mofa tudo, né? Aí perde o material. Eu cansei de ver acervos com películas em 16 e 35 milímetros que tiveram que ser eliminadas, porque corre até o risco de pegar fogo, né? Porque ela é altamente inflamável. Então, é uma pena mesmo isso. Mas, eu vou te contar uma coisa hoje, no decorrer da nossa conversa, sobre o Lobato no cinema. Também temos que falar do Comprador de Fazendas. Né? Então, peraí. Então, vamos por ordem cronológica, que é fundamental a ordem cronológica. Depois 21, 22, daí só 30 anos depois é que veio esses 51 pós-morte de Lobato, que essa daí, acho que a galera toda acho que sabe. Veio o filme infantil baseado no livro para crianças, o Saci. Isso, né? o Saci. O Saci. Veio o Saci e eu acho que simultâneo, em paralelo, o Comprador de Fazendas. Isso. Que foram, então, olha que interessante, o único filme para tela grande de Monteiro Lobato, baseado na obra infantil, foi o Saci. Foi o Saci. 30 anos atrás? Não, quantos anos atrás? 70? 70 anos. 70 anos atrás. 70 anos atrás. Se a gente considerar que o Saci, o Comprador de Fazendas, são filmes dos anos 50, entre 51 e 53, 70 anos. 70 anos. 70 anos atrás. Mas uma coisa eu vou te falar. Você falou uma coisa agora, minha amiga, com relação à obra infantil do Lobato só ter sido aproveitada em O Saci. Agora, vamos lembrar uma coisa, eu vou absolver o cinema. Porque a televisão entra nesse instante. E o Lobato acaba sendo, naquele novo veículo, ele acaba virando a grande estrela. Tanto que é o primeiro programa infantil da história da televisão brasileira. Então, a televisão acabou tirando o Lobato do cinema. Entendeu?
sabe que isso é muito interessante, Dimas? Eu não tinha pensado desse jeito. Eu tinha pensado assim, descaso, falta de valorização. Mas não, né? Né? Mas não. A televisão, ela, para você ter uma ideia, Cléo, eu era menino, eu vi Lúcia Lambertini fazendo a Emília, né? Então era aquela magia que a gente não queria mais ir ao cinema ver filmes do Walt Disney. Nós queríamos ficar na televisão, na nossa casa, comendo pipoca, ali, deitado no sofá ou sentado no tapete, vendo Monteiro Lobato. Ele nos trouxe, a televisão nos trouxe uma intimidade com o mundo de Lobato. Coisa que o cinema, apagam-se as luzes, acende-se e a gente vê que nós estamos na nossa realidade. A televisão não. Ela, dentro da sua casa, ela é sua. Então você abraça aquilo e você tinha o Lobato dentro da sua casa. E todos os personagens. Então eu vejo que a televisão, ela tomou posse da obra de Lobato e o cinema não teve nem coragem de tentar nada, né? Porque saberia que perderia. Perderia. Muito interessante isso, né? Eu acho que na década de 50 até 60, primeiro assim, o que era mais popular, né? Quem alcançava maior número de pessoas, a televisão ou o cinema? Na década de 50, 60, até a televisão virar... Porque assim, eu em casa, na minha casa, pessoalmente, meus pais só deixaram só deixaram eu comprar uma televisão quando eu tinha 11 anos. Antes eu tinha que ir na minha casa da minha avó Marta, filha de Lobato, que tinha uma televisão enorme, preto e branco, né? E eu via Bonanza. Meu avô, Jurandir Birajara, ilustrador Lobato, gostava de Bonanza, Popeye, né? Os desenhos animados do Popeye, a gente via, Gato Félix. Arrelia, o circo do Arrelia, que tinha também. Eu lembro do circo do Arrelia, mas o Arrelia já era colorido, não era? Não, ainda em preto e branco. Arrelia e Pimentinha. Primeiro programa a abordar o circo foi com Arrelia e Pimentinha. Aquele, como vai, como vai, como vai? Eu vou bem, muito bem, A bem, gente né? está mostrando a nossa idade, Dimas. A gente não pode, essa galera não deve nem saber do que a gente está falando. Cleo, a gente dá desculpa, a gente fala que a gente pesquisou. Tá bom, gente? A gente pesquisou tudo isso. Era um mundo mágico, né? Eu vejo também, Cleo, que nós não tínhamos naquele período redes sociais, né? Então nós tínhamos o cinema, o rádio e a televisão que surgiu. E a televisão, nós sabemos, ela acabou engolindo tanto o rádio como o cinema. Houve uma crise naquele momento, porque as pessoas começaram a sentir prazer de ficar em casa. O cinema, que até início de 50 fazia parte da vida social de uma pessoa, o rádio com auditório, programas de auditório, tudo, ele passa a dar lugar para a comodidade. Você vê, os Estados Unidos da América também começou com séries, Papai Sabe Tudo, né? Hazel, séries assim que foram dominando aquele gosto, né? Em massa que ficou. E Lobato, eu vejo que ele foi... Eu, às vezes, até agradeço a obra infantil ter ido para a televisão, porque se popularizou de tal maneira que começou em 52 e nós chegamos a 5 temporadas, né? 5 temporadas que eu digo, em vários anos, né? Todas, né? Então, teve da TV Tupi, 10 anos, não foi? 10 anos, 10 anos. Eu até anotei, porque a gente fica com a idade e a gente se confunde. Estreou em 52 e foi até 63, 360 episódios. E adaptado pela grande Tatiana Belink, né? Um gênio, né, do teatro, né? Então, você vê. E nesse, que foi aquele sítio,
que eu me lembro tão bem da Lúcia Lambertini, você chegou a ver. Foi lançado, olha só, nós estamos falando de início de 50, chegou a ser lançada a boneca Emília, que era a carinha da Lúcia Lambertini, com aquelas Marias Chiquinhas duras, laterais, Então, né? deixa eu explicar para a galera que, peraí, cadê minha Emília? Que primeiro eu não cheguei a ver esse seriado de televisão, que eu não tinha nascido ainda. Mas a Emília minha, que eu não tô achando, que é um absurdo. Ah, peraí. Que eu fiz a atualização, né? E desenhei a minha Emília, redesenhei a Emília, é baseada exatamente na Emília original. Ah, que linda! Pois Que é. linda! A gente não... Tem que ser baseado em coisa histórica, né? Tem. Que sinal que deu certo, né? Você vê, nós também nesse período, 55 a 56, a Tupi do Rio também fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo lá. Até a Lúcia Lambertini gravava aqui em São Paulo, ia para o Rio, gravava lá, né? E olha, nós estamos falando de uma época que sair de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro realmente era uma viagem. Era uma viagem de trem, que eu fiz de trem com 4, 5, 6 anos. Você dormia no carro leito, acordava no Rio de Janeiro, tomava café no carro restaurante. Era uma viagem mesmo. E uma linda viagem, né? E demorava acho que 10, 11 horas, né? Para chegar no Rio de Janeiro. Noite inteira. Noite inteira. E eu acho que eles ainda ficavam parados lá antes de chegar no Rio de Janeiro, se chegava muito cedo, ficavam parados para você poder tomar café e chegar com calma. Exatamente. E você lembra também de um detalhe? As pessoas sempre muito elegantes, né? Existia isso também. Eu me lembro de tudo isso com saudades. E muitas vezes nos meus filmes eu gosto de retratar tudo isso. Sabe? Essa saudade que me dá daquele tempo dos famosos anos dourados, né? Que foram tão lindos. Você sabe que eu fiquei um tempo fora de Taubaté? E quando eu voltei para Taubaté, o primeiro lugar que eu fui, no dia que eu voltei para Taubaté, eu fui no sítio. Eu fui no sítio, eu fui abraçar a jaqueira. E eu ia fazer 60 anos. E eu chorei que nem um menino de 8, de abraçar aquilo. Porque eu sempre tive um comprometimento muito grande com a memória do Lobato, de fazer o Lobato não morrer jamais. Jamais. Eu acho muito importante, ele é o nosso primeiro, ele é o nosso grande mestre. Admiro demais a personalidade dele. Tudo que eu leio da vida dele me seduz, me fascina. Então, é lógico que a gente fica muito feliz de ver. E tudo que foi feito por Lobato, isso não morrer nunca e sempre termos uma continuidade. O que você está fazendo, Cléo, isso é precioso. Porque você, fato, você é bisneta dele. Você tem o sangue dele. Mas você luta até hoje incansavelmente pela memória dele. Então isso é maravilhoso. Então, é que eu sempre vi, né? Mamãe fazer isso, papai fazer isso. Para quem não sabe, foi meu pai junto com o Álvaro Gomes, que está aí assistindo a gente, nosso parceiro comercial, que fizeram os contratos com a Rede Globo dos seriados de televisão da década de 70, de 2000. E todas as bonecas, ó, tem uma Cuca aqui que o Álvaro me deu. Linda, né? linda. Tem Emília. Então, todos... Opa, vem cá, Emília. Eita, nós. Emília nunca quer fazer nada, né? A gente diz, vem cá, ela não vem. Mas foi meu pai que fez junto com o Álvaro. E mamãe lia os roteiros de televisão, aprovava os roteiros, né? Discutia, argumentava, não tá bom, não é Lobato. Então, assim, e antes da minha mãe fazer isso, quem fazia era a vovó Marta. Quem que ia no cemitério no dia 4 de julho ou 18 de abril? Acho que era 18 de abril, que vinha o povo de Taubaté, né? Colocar a coroa de flores. Era a vovó. Vovó me levava junto no cemitério. Então, quantas vezes que eu não fui? Então, você cresce com a noção da importância da responsabilidade e de manter vivo,
né? E como o cinema e a televisão popularizam e mantêm viva a obra de Lobato é impressionante. É impressionante. Isso é uma coisa, nós devemos muito, né? Muito ao cinema, à televisão, de como é mágico, como a pessoa fica eterna, a obra dela fica eterna. E hoje, claro, quem quiser ver o sítio da Rede Globo, ela consegue. Ela, pelo computador, ela entra no YouTube, ela vê os episódios, tudo. Infelizmente, aqueles primeiros, né? TV Tupi, Bandeirantes, Cultura, esses muitos se perderam com o tempo, né? Mas nós temos, pelo menos da Globo, que mais de 1000 episódios nós tivemos. Né? Olha só, acho que 1169 episódios. Então, tem Então, muitos seguidores, né? Muitos, muitos. O Alberto Lima, que está aí nos seguindo, e vários outros. Normalmente o Enzo me segue também, muitos outros pedem para que tenha reprise, né? Que a Globo, pelo menos, coloque no Globoplay disponível. Isso bem que podia, né? Espero que alguém escute nossa live e aceite a sugestão. Porque tem, não sei se tem problema de direitos autorais, copyright, essas coisas que impede, mas seria maravilhoso ter disponível. Eu acho que ficaria mais algo a resolver, né? A gente precisa sempre saber como é que foi feito o contrato com os atores, né? Talvez. Por causa do direito de imagem deles. Mas eu acredito que ainda mais uma emissora como a Rede Globo, é muito fácil para ela negociar isso. E imagina colocar também, né? Mais essa lembrança boa, gostosa, né? Que muitos atores já se foram, né? Que fizeram parte. Então, além de tudo, uma homenagem aos grandes atores, como a Zilka Salaberry, né? Que já não faz mais parte. Jacira Sampaio, né? Tanta gente boa. O André, o que fazia o Visconde, também já se foi. Né? Mas ficam imortais. O audiovisual também. Então, tem gente dizendo aí, a Silvia está dizendo que viu outro dia na Globoplay. Se o Álvaro pudesse verificar essas informações, se tem disponível, eu acho que eu não sei se não tem. Eu gostaria que tivesse disponível para ver sempre quando quisesse, né? Isso seria maravilhoso, tipo arquivo histórico. Tem para ver, e daí você pode mostrar para seus filhos, né? O Álvaro está dizendo que a Globo paga direitos autorais aos atores de cada exibição que faz. Talvez isso seja um problema, né? Que maravilha! É porque o problema maior agora é com o ator, né? Com quem atuou. Então, fazendo isso é uma maravilha. Tem que ficar. Não há quem não goste. Não há quem não volte a ser criança ao ver. Eu mesmo, à noite, eu vou dormir, muitas vezes eu ponho lá no YouTube, eu vejo episódios do sítio que a Globo produziu, e é tão gostoso, você dorme leve e acorda leve, porque é muito gostoso, muito. Verdade. Né? Dimas, tem uma pessoa que está nos assistindo a live que perguntou se eu conheci Monteiro Lobato. Eu não conheci Monteiro Lobato. Ele morreu em 48, quando minha mãe tinha 18 anos, né? Então, mamãe foi que conheceu bem. E, graças a Deus, me passou as histórias. Eu anotei as histórias, gravei as histórias, né? Para não esquecer, porque, assim, mamãe falecendo, não tem mais quem tenha conhecido Monteiro Lobato vivo ainda. Exatamente. Memória viva, mamãe. Eu me lembro, eu estive com o Murilo Antunes, que fez aquela famosa entrevista com o Lobato, a última entrevista dele, e, nossa, fantástico, ele contando como foi, e ainda ficou virou piada, né? O senhor Lobato, o que o senhor deseja, né? Eu desejo ver o senhor fora do meu alcance de vista aqui, né? Aquilo foi maravilhoso, né? E o Murilo Antunes falava, Dimas, eu tremia quando eu fui entrevistar Lobato, porque eu era um jovem jornalista, repórter,
e de repente eu tenho a incumbência de entrevistar aquele homem, né? Então, eu até tenho fotos, eu com Murilo Antunes, né? Grande Murilo, mas já se foi também, né? Então, daquela geração de quem conheceu o Lobato, eu acho que poucas pessoas realmente estão aqui vivas, né? E Para conviveram falar. diariamente, que morou junto. Pois é. Mas, Dimas, vamos contar para o povo sobre o filme O Saci, a importância do filme O Vamos. Saci. Que a gente tem que É, voltar ao nosso Lobato no cinema, né? isso. Então, em É. 51, pela produtora Companhia Pela Maristela, não foi? O Saci? Maristela. Não, o Saci não. O Saci não foi pela Maristela. Pela Maristela foi o comprador de fazendas. O comprador Tá. de fazendas, né? O Saci, ele foi produzido pelo Rodolfo Nani. Pelo Rodolfo Nani. E ele é até hoje considerado um clássico do cinema nacional. É um clássico. Recebeu muitos prêmios, inclusive. Né? Inclusive E um prêmio chamado Saci, que o Saci, inventaram, não foi inventado esse exatamente. prêmio? Assim, que sempre foi um prêmio de muita relevância no cinema nacional, depois que foi criado. Então, foi Né? criado, acho que para premiar o filme O Saci e ficou como sendo o melhor prêmio, né? É, Para melhor filme durante 10 anos. exatamente, exatamente. Então, além do filme, o filme criou, gerou, né, uma premiação no cinema nacional. Então, eu vejo o Saci um filme de ele também abre aquilo, né? Abre aquela porta para o cinema infanto-juvenil com o Saci. Ele é muito importante, ele é um clássico e nós temos que agradecer desse filme existir ainda. E dá Né? para assistir no Dá. YouTube. Eu vou colocar o link para vocês. Dá para assistir no YouTube. Tem um seguidor aqui perguntando aquele filme colorido do sítio qual era? Eu acho que não tem filme Não colorido do tem, sítio, não. eram os episódios do sítio, né? E tem muita coisa do sítio que, quando você assiste, por exemplo, no YouTube, eles juntam vários episódios e acaba ficando um filmão, né? Bem grande. Mas não houve nenhum filme feito pela Rede Globo, não. Nada. Foi sempre o seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Não teve nenhum filme preparado para isso. Agora, o Saci. Você vê, ele é uma adaptação que é muito fiel ao livro, muito fiel, foram muito felizes e respeitosos, mesmo com o Lobato já tendo falecido, que geralmente aí as pessoas fazem o que querem, né? Principalmente as adaptações, mas o filme é de uma importância muito grande, e a qualidade do filme também. E ele prende tanto, mesmo sendo um filme em preto e branco, que as novas gerações hoje, elas pouco têm paciência. Aqui, o Cauê, o Cauã, nosso querido o Cauã. Cauã, o Cauã. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho meu grande amigo que é Cauê, o meu ator é Cauã e eu tenho um aluno Caian. Então, há momentos que dá tilt na minha cabeça. O Cauã Freitas, o nosso Pedrinho, ele inclusive, ele conversou, ele escreveu uma carta para o ator que fez o Pedrinho no filme. Qual deles? Tem tanto ator que fez Pedrinho, meu No Deus do céu. Saci. No Saci. Ah, é? Ele escreveu. Ele escreveu. Então foi uma coisa assim muito bacana, que ele conseguiu até contato, ele fez, e ele falou que ele iria fazer o Pedrinho, mas infelizmente ele morreu, faleceu agora o ano passado, ou retrasado. Ah, que Né? pena. O Cauã ficou com o contato dele, o Cauã tem até uma carta que ele mandou. Acabei de dar um Google aqui, Dimas. Cauã tá certo. Olha só, teve um filme chamado Pica-Pau Amarelo, de 1973. Olha só, dirigido por Geraldo Sarno, baseado no livro de na série de Monteiro Lobato. É o segundo longa-metragem baseado num livro Monteiro Lobato. E eu não sabia. Eu desconheço.
também. Não é uma montagem da Globo, não. Não, tá Geraldo dizendo aqui que é um Magno. filme. Pelo É, visto, muito pouco conhecido. é. Tá aqui no Wikipedia. Vou procurar depois, Cauã. Obrigada, né? Olha só. Foi o Cauã? Foi o Cauã que falou. Pois é. Ele é Muito legal, danadinho, viu? Cauã. Danadinho. É o Lobatinho também, né? Pois é. Porque ele tem uma paixão pelo Lobato também. Paixão. Foi assim que ele se conheceu, gente. O Cauã vestido de Monteiro Lobato. Fizemos uma live Foi. que eu falei, não é possível. Né? Já uns 2 anos atrás, durante a pandemia, Cauã de Monteiro Lobato total. E depois eu É, fiz uma aula, uma palestra do Projeto Lobato nas escolas é, para a turma do Cauã de teatro. é, E foi muito legal falar com, sei lá quantos, 50 alunos de teatro sobre Monteiro Lobato, sobre os personagens. é. Né? Para quem não sabe, eu também tenho esse projeto Lobato nas escolas, é só se inscrever. Tem link na bio também. E é maravilhoso, né? Um projeto assim, Lobato nas escolas. Quando eu era secretário de Cultura, que eu fui secretário até outubro do ano passado, eu lancei o livro Bentinho, que é para crianças. A vida do Lobato direcionado para as crianças da rede municipal de ensino de Taubaté. E eu vou te falar uma coisa, o livro foi um sucesso. Infelizmente, sempre verba muito curta, tudo isso, só fizemos 1.000 exemplares. E você precisa ver os professores falando o quanto os alunos e os pais queriam mais exemplares do livro. E eu coloquei nas escolas, em parceria com a Secretaria de Educação, contadores de histórias para contar a história do Bentinho. Então, o Lobato menino que estava ali contando a vida dele e mostrando para as crianças que todos podem, desde que eles peguem e levem a sério, se esforcem, podem ser os Lobatos do futuro, né? Então, uma coisa que eu deixei isso com muito carinho na Secretaria de Cultura e na de Educação, foi esse livro, que é de uma série Taubatianos Ilustres. Muito legal, Didi. Mas sabe que é uma das coisas que me perguntam sempre quando eu faço minhas palestras nas escolas, como é que Lobato começou a escrever, né? E é uma das coisas que, assim, o que você está fazendo é estimulando as pessoas a conhecerem a história de Monteiro Lobato e verem que ele escrevia cartas. Ele lia na biblioteca do avô dele, o Visconde. Né? Ele escrevia, ele lia constantemente. Constantemente. Continuou escrevendo no jornalzinho da escola. Continuou lendo, né? Sim. E vai escrevendo e vai lendo. E é o jeito. Sim, isso é muito importante. Esse estímulo é muito bom, sabe? Eu estava com um projeto até de festival de literatura para crianças, mas não deu tempo, né? Mas eu espero que daqui para frente não deixem morrer a ideia de fazer com que a criança tenha prazer com a literatura, com a escrita, né? E com a imaginação. É muito gratificante você ver jovens escrevendo, como a Larissa Heloise, que lançou um livro com 8 anos de idade, Unicórnio Sem Asas, né? Isso, e vou te falar, e sem ter nenhum tipo de apoio do poder público. Então, eu acho que o poder público, ele peca em não valorizar e ajudar em quem vai estar ali cuidando de nós daqui 2, 3, 4 gerações. Então, nós temos que valorizar essas crianças, sabe? Então, eu sou peraí, muito... Dimas, deixa eu dar uma organizada aqui. Deixa eu dizer oi para todo mundo que continua entrando na live. Tá cheio de gente entrando e fazendo perguntas. Oi para todo mundo que está entrando. Oi, Mari, minha super amiga aqui, brasileira, mora nos Estados Unidos. E a gente se conheceu porque ela é artista plástica, muralista e faz um trabalho baseado no folclore brasileiro. Então, fizemos uma live sobre Lobato e folclore, também 2 anos atrás, e ficamos super amigas.
Gente, quem tiver pergunta, eu tô vendo, tem um monte de pergunta. A gente responde daqui a pouquinho, tá? Deixa a gente agora falar do pagador, não, comprador de fazenda. Que Comprador de foi fazenda. um filme que eu lembro da minha mãe babando, do meu pai babando. E ainda foi feito 2 vezes, né? Foi refeito. Foi feito em 51, pela Maristela Filmes. E engraçado, a Maristela Filmes foi fundada por um taubatiano, Mário Aldrá Júnior, né? O pai dele era dono da companhia Fabril de Juta de Taubaté. Então, olha como, né? E até hoje tem a Fazenda Maristela aqui. Pois é, os círculos concêntricos, né? Demais. E é um filme que é gostoso de ver até hoje. Ele é inteligente. A atuação, Procópio Ferreira, Hélio Souto e Henriette Morinot. Henriette Morinot, pois é. Né? Fabulosa, fabulosa. Então, é um filme que eu também sempre recomendo aos jovens que assistam. É a estreia do Hélio Souto. O filho do Hélio Souto foi meu aluno de interpretação. Olha que mundo pequeno. Eu tinha o pai dele como um grande ator e o filho veio com 15 anos ser meu aluno. Olha que né? legal. O Júlio Souto. Então, e é baseado num conto de Monteiro Lobato, que é fantástico, o comprador de fazenda, né? É um rapaz jovem que vem passar uma lábia, né? Enganar o fazendeiro e namorar a filha do fazendeiro. E acaba se dando super mal. Fica sem fazenda e sem filha, né? Eu acho que o Lobato estava falando sobre honestidade, né? E ainda se apaixona pela menina e fica de coração partido. E chupando o dedo. E você vê, o Lobato brinca com aquela coisa até de plantar árvore para enganar, entendeu? Ali é uma malandragem. E aí, quando termina o filme, você vê que não adianta ter malandragem na vida, não adianta fazer nada ilícito, entendeu? Que você tem que ser correto sempre. E o filme tem uma lição maravilhosa. E você se diverte até o desfecho do filme, né? Então, isso é fabuloso, fabuloso. É um dos meus filmes preferidos, é O Comprador de Fazendas, que também foi extremamente premiado. Foi muito premiado. Melhor filme, melhor... Mas esse aí ganhou tanto prêmio. E daí, na década de 70, foi refeito. Gente, quem tem uma certa idade conhece o Agildo Ribeiro. Super comediante. Foi feito em 74, o filme, com o Agildo. Que também, olha, não fica a dever nada também. É um clássico. É um clássico. Lógico, eu sempre fui muito fã da Henriette Morinot, né? Eu acho ela fantástica. Eu acompanhei a carreira dela até quando ela fez o último trabalho dela, que foi em A Escrava Isaura, com a Lucélia Santos. Ela fazia a Madame Besançon na novela. E eu fiquei assim, né? Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher maravilhosa, né? E eu alcancei a Henriette Morinot. Procópio, maravilhoso, que não cheguei a conhecer, mas conheci a Bibi, a filha dele. E olha, é um filme que eu recomendo. O filme é inteligente, é um humor saudável, um humor gostoso de se ver, vale a pena. Além do que, você observar, né, até para os jovens que estão presentes na live, conhecer o ritmo interpretativo daquele período. E o Comprador de Fazendas, ele tem uma coisa que é muito peculiar. Ele tem uma interpretação que é bem mais próxima dos nossos dias. Os atores, o Procópio, a Henriette e o Hélio Souto, eles estão muito à vontade, eles estão com uma interpretação naturalista. Isso é muito bom. É o que se faz hoje, né? É o que se faz hoje. É o que se faz hoje. Então, ganhou o governador do estado, o filme, ganhou o prêmio da Associação dos Críticos Cinematográficos, né? O filme bombou, como o pessoal diz, bombou.
Adorei, bombou. Então, peraí, É. deixa eu ver umas perguntas aqui. Ah, a Mari Salmonson está perguntando se vai ter um post no blog com esses filmes. Sim, os filmes que tem, que existem, vai ter não só um post, mas um artigo, um post e os links para poder ver no YouTube, Aham. né? É. Que mais tem de pergunta? Ainda existe a máquina de escrever de Lobato? Sim, existe. Tem uma Aham. com meu primo Ricardo, que era a máquina de escrever do escritório. E na casa de mamãe tem a máquina de escrever portátil, que era a máquina de escrever que ele ia para Campos de Jordão, ou que ele viajava, olha só, com a máquina de escrever. Porque tinha É. uma ideia, tinha que escrever. Então, porque Ah, existem duas, é. Sim. né? Eu vi uma na exposição do museu, lembra que você cedeu para a exposição para Foi meu serviço? primo, foi meu Meu primo. primo. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi a máquina. Eu tive que passar a mão nela, Cléo. Eu tive que passar. É, perguntaram aí também com relação se eu tenho algum personagem preferido. Olha, o Jeca Tatu eu gosto muito, mas eu não posso dizer que eu tenho um preferido. Eu gosto de todos os personagens que ele criou. Agora, eu tenho, claro, uma, um amor muito grande e uma identificação muito grande com a Emília. Com a Emília. Porque eu não penso duas vezes se eu tiver que chamar alguém de cara de coruja. Entendeu? Eu sou daquele jeito. Então, você vê, eu até fiz uma brincadeira com a Larissa que até eles ficaram surpresos quando eu falei, não, não me dá peruca, que eu vou ser a Emília agora. Aí eu coloquei a peruca e ela está do meu lado sem peruca, né? A peruca da Emília. Que eu tenho uma afinidade muito grande com a Emília, muito grande, muito grande. A Emília tem uma qualidade rara nos dias de hoje. Ela é verdadeira, Uhum. né? E hoje em dia as pessoas elas vivem mais num mundo onde elas pensam em falar aquilo que os outros querem ouvir e elas acabam deixando de ser reais. Então a Emília não, a Emília é 100% real. Então por isso que eu gosto daquela danadinha. Verdade, verdade, Dimas, né? Bem verdade. Então, Dimas, É. conta pra gente sobre as aventuras da Emília e do Visconde no sítio. Porque, Ah, então, o que eu estava falando com o Dimas antes da live, pessoal, é como assim, antes o cinema, né, era melhor, era a tela grande, era mais importante, dava mais status. Mas à sim. medida que a televisão entrou, popularizou o entretenimento, né? Fez essa Aham, socialização do entretenimento, e depois vieram sim. seriados de televisão, e daí com a pandemia quase que acabou com o cinema, né? Parou tudo, É verdade, é né? verdade. Então houve uma mudança completa É, nesse símbolo de status. E começou a ter mais e mais programas, televisão, os canais oficiais, televisão aberta, que chama, né, Dimas? televisão aberta, televisão aberta. E também em cabo, né? Streaming, né? Não parou. Ah, Hoje, canais no YouTube, né? pois Abriu. é. Você falou de cinema, Léo, Cléo, o porquê que eu não quis fazer um filme? Eu não quis fazer um filme, por quê? Porque com televisão, com streaming, com canais no YouTube, eu tenho um alcance muito maior de jovens para ver a obra de Lobato. Entendeu? Então foi uma maneira de propagar com muito mais intensidade o filme, porque no cinema, às vezes, só lá no cinema, aí você manda para festival, aí leva 2 anos percorrendo festival, e aí não. Agora esse não é resultado imediato. E eu quero ver muita gente curtindo as aventuras da Emília e do Visconde. Então, Muito, conta pra muito. gente. O título oficial é esse: As Aventuras da Emília e do Visconde no Sítio. Quantos E, episódios? Quem está participando? Quando que estreia? então vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Luiz Herrera, que é um fã ardoroso da obra de Lobato, e ele está fazendo, olha, ele fez o roteiro,
da Menina do Narizinho Arrebitado, ele fez o Viagem ao Céu, já está fazendo outros também. Então ele está sendo assim, porque tem que ser quem ama, Cléo. Né? A essência, a alma do Lobato não pode ser uma pessoa que você chega e fala assim, dá para você fazer uma adaptação, um roteiro disso daqui? Não, tem que ser quem ama. Né? E eu estou fazendo também. Né? Eu estou fazendo também. Então, o Luiz, mas o Luiz é o nosso principal roteirista que está fazendo todo esse trabalho. Né? Então, assim, parabéns ao Luiz, que faz com um amor incrível, incrível. Ele sempre me manda mensagem, Dimas, devo colocar isso? Devo tirar? O que você acha? Eu falo, Luiz, tá livre, filho, né? Faça da maneira que você achar. Porque eu também fico despreocupado de saber o quanto ele está fazendo com amor, tudo isso. Esse trabalho nasceu, lógico, né, dessa minha paixão de quase 50 anos, para querer fazer a obra de Lobato. Gostaria, lógico, de ter o nome O Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas o título é da Rede Globo. Então, eu falei, bom, então vamos fazer Aventuras da Emília e do Visconde no Sítio. Né? Que aí, na verdade, todo mundo sabe que é o sítio, né? Que nós estamos fazendo. Então, a ideia foi, primeiro foi juntar alguns loucos. Porque quando você é louco, você precisa de mais louco nesse hospício. Né? Então, eu fui puxando os loucos para o meu lado, né? E eles foram vendo, né, que a ideia era maravilhosa. Então, louco 1, o Rafael Prando, que é o produtor executivo. Aí tem o louco 2, que é o Marcelo Caltabiano, que é o diretor de fotografia. Louco 3, que é o Claude Antoni, que ele faz toda a finalização, edição e efeitos especiais. Aí tem uma louca também, que é a Daiane, que é da produção. Então, você vê, aí juntamos esses ensandecidos, né? E o que eu tenho visto, Cléo, é que aqui no hospício nosso, está todo mundo cada dia mais louco, sabe? Com mais garra, com mais vontade de ver, cada vez com mais qualidade, com mais efeito. Então, isso é um prazer muito grande. Aí o elenco. Nós começamos, né, com o nosso elenco central, que não são loucos, mas são doidinhos, né? Que é a nossa Manuela Brigagão, que faz a Narizinho, que, olha, ela é a Narizinho. Aí tem o Cauã Freitas, que é o Pedrinho. Esse menino, ele me fez fazer uma coisa que eu não posso contar aqui, né, que eu, em 50 anos de carreira, nunca fiz. Entendeu? Eu nunca fiz de dispensar um ator de uma gravação por causa de um outro compromisso que ele iria ter. Nunca fiz isso. Até o Rafael Prando falou pro Cauã, falou, olha, o que o Dimas está fazendo, ele nunca fez. Então é sinal que ele gosta muito de você. Mas ele é fantástico, ele é o nosso Pedrinho. Dá vontade, às vezes, de puxar a orelhinha dele, porque quando eu se bobear, ele já sobe numa árvore. Entendeu? Eu fico preocupado com o figurino e com a segurança dele. Aí nós temos a Larissa Heloíse, né? A Larissa Heloíse, ela é Emília. Ela é Emília. Ela emociona a todos no elenco quando ela começa. E ela tem uma rapidez quando eu falo, porque todo diretor não bate bem. E muitas vezes eu acrescento alguma coisa na fala, ou eu tiro, ou eu divido, e ela, na hora, ela pega aquilo e coloca em prática. Então, é uma coisa maravilhosa. Aí, dos adultos, nós temos o Visconde de Sabugosa, que é o Jefferson Mione, que é de São José dos Campos. Grande ator, parceiro. Você imagina uma pessoa bem-humorada no set, uma pessoa que está ali de braços dados com você. O Jefferson também é o Visconde que eu sempre sonhei, até o visual do Visconde, né? Uma coisa mais para Lorde, o cabelo eu queria a cor da
da espiga mesmo, daqueles cabelinhos da espiga, né? Então, o cabelo ruivo. E o cabelo dele é mais chapadinho, sabe? Então, era o Visconde que eu imaginava, desde criança. Aí nós temos a tia Anastácia, que é a Mara Barbosa, que é de Caçapava. Olha, é um elenco quase que internacional, hein? São José, Caçapava, Mara Barbosa, que está fazendo uma tia Anastácia também primorosa, um visual lindíssimo, lindíssimo, muito inspirado no livro de uma amiga minha que eu amo, chamada Cleo Lobato. Então a tia Anastácia é muito dentro ali, né, daquele universo que você apresenta agora. E tem a Dona Benta. A Dona Benta, como minha avó era magra, né, ela não era gordinha, eu sempre achei que uma Dona Benta podia ser magra, né? Podia ser magra, podia ter, lógico, usar seus óculos, ser grisalha, tudo, né? Mas a Dona Benta, assim, também é uma graça. É a Sandra Tea. Sandra Tea já fez várias novelas, muita publicidade, e quis o destino que ela viesse morar em Taubaté. Ela veio morar em Taubaté, ela veio de São Paulo, né? Ela morou em Ilhabela, morou em Campos do Jordão, e veio aqui e nós nos reencontramos, porque nós fizemos um trabalho juntos, quando eu tinha 30, ela tinha 20 e poucos anos, e hoje, né, a gente está aqui. Então, uma grande amiga que mora aqui. Então, esse é o nosso elenco central, né? Que é a Dona Benta, a tia Anastácia, a Narizinho, o Pedrinho, a Emília e o Visconde. Agora, nós temos também, lógico, Marquês de Rabicó, o Príncipe Escamado, Major Agarra, a Deusa Palas, o Hércules, que nós já começamos a gravar cenas com o Hércules. Olha o Rabicó, que lindo, gente. Tá bonitinho, né? Tá Uma super gracinha. bonitinho. Gente, põe coraçãozinho aí, pelo amor de Deus, porque nós já demos 1 hora. Põe coraçãozinho, senão a nossa live cai, tá bom? Todo mundo botando coração, hein? Pra gente ter mais tempo, porque a conversa tá boa. Tá com café? Hein, Rafael? Sim, o coração, aviãozinho, qualquer o negócio da direita. Ó, vão colocando, hein, gente, tá? Aí nós temos também uma equipe de atores, que a maior parte são da escola Fego Camargo, aqui de Taubaté. Porque nós temos Alice no País das Maravilhas, nós temos a Deusa Palas Ateneia, nós temos a Juno. Doutor Caramujo. Doutor Caramujo está até aqui na live, que é o Dudu, o nosso querido Dudu. Tá Dudu. aí, sim, é ele que falou, o Doutor Caramujo. O Doutor Caramujo. Temos o Peter Pan, temos a Wendy. Olha, nós vamos abordar tudo. E olha, um elenco, nota 1000, Maria Fernanda, a Natália. Maria Fernanda, um beijo. Eu falo que a Maria Fernanda é minha professora. Ela vai fazer 15 anos, mas é uma gênia. Uma gênia. Quero também mandar um beijo para a mãe dela, Leonor Santos, que, olha, Cléo, nos ajudou muito, cedendo espaço, tudo, para filmarmos. Quero também agradecer o Tiago Aldrá, que é sobrinho bisneto do Mário Aldrá Júnior, que fez o Comprador de Fazendas, né? Que nós estamos gravando o sítio na casa dele, no condomínio Cataguá, aqui em Taubaté. Então, olha como tudo vai se ligando, né? Então, nós temos novamente um Aldrá que está colaborando. Tem a Amélia Mussi, que também está cedendo a casa dos pais dela para as nossas internas. Porque você vê, a gente faz um filme, um trabalho assim, sem patrocínio. Agora, a gente precisa, pelo menos, ter os espaços, que as pessoas nos ajudem. Porque o poder público não está interessado de ajudar. Não está. Poder público, eu vou te falar uma coisa, eu não consigo entender. Mas, pelo menos, nós temos de público esse amor e essa amizade, essa confiança do Tiago Aldrá, da Amélia Mussi, da Leonor Santos, que estão, assim, nos ajudando. Quero também mandar um beijo para a Regiane, nossa
Podia falar modista, né? Não, nosso figurinista, não, nossa costureira mesmo, maravilhosa. Hoje a gente discutindo ali a roupa do Marquês de Rabicó. Então, todo mundo tem muitas funções Aham. nesse trabalho. Todo Ô, mundo. Dimas, tem também aqui o Tenente Salgado, tem a Wendy, tem a Sininho, a mãe da Celina, que é nova na equipe, também tá mandando beijo, dizendo que tá amando a live. A mãe da Celina é também mãe do Augusto? Ah, não sei. Deve Mas ser. ela pode responder, né? Mãe da É. Celina, você é mãe do Augusto também? Ah, mas olha aí, tá vendo? Todo esse pessoal, e nós estamos, porque final de semana, sim, a gente ensaia, no outro a gente grava, né? Porque a gente faz isso, é como se fosse uma oficina de interpretação, onde eu faço exercícios com eles, porque sabe o que acontece, Cléo? O mundo do teatro e o mundo do audiovisual é muito diferente, né? O teatro, ele exige uma marcação. E é ali, naquele momento. Ou você não pode errar, você tem que fazer. Agora, no nosso mundo, é corta. Né? Não, vamos de novo. Ó, vamos repetir. Agora vamos fazer o close. Não, vamos fazer um geral. Ó, peraí, eu quero pegar você de costas e caminhando. Quer dizer, é o tempo todo. Então, para o artista, ele entender aquilo, né, o jovem artista, por isso que a gente faz uma preparação com essa criançada maravilhosa, né? E olha, é emocionante. Ai, a Lani Guild, um beijo, Lani. A Lani é um patrimônio taubatiano, viu? Lani Guild, maravilhosa, minha amiga. Falou de arte, é Lani Guild. Ela é maravilhosa. Então, Então, a mãe aquela mãe que você perguntou se era a mãe do Augusto, a mãe da Celina, é sim, a mãe do Augusto também. tá. E quando que vai estrear? Quantos episódios são? Quando que vai estrear, Olha, Dimas? nós programamos 10 episódios, né? 10 episódios, começando, claro que numa ordem, né? Primeiro é a menina do narizinho arrebitado, né? Vai ter o casamento da Emília, um casamento da Emília com pompa e circunstância. Eu estou até emocionado com o casamento da Emília. Vai ter o casamento, vamos ter o Hércules, né? Então, cada episódio, né? Memórias da Emília, tudo. Então, são 10 episódios que nós estamos fazendo. Nós estamos, sim, recebendo muitas respostas positivas de emissoras de TV que querem veicular o trabalho, né? A partir agora do semestre. Então, isso está deixando a gente muito feliz, porque eu vou te falar, não foi a pretensão, sabe? Não foi a pretensão fazer isso. Mas eu sempre falo para a equipe, quando a gente faz com amor, dedicação e devoção, o resultado vem, né? Então é isso que a gente está vendo. E agora nós estamos acertando o lançamento, né, de um episódio, para que todos conheçam. Os episódios têm o tempo de 25 a 27 minutos de arte, né? E o lançamento no Via Vale, no shopping Via Vale, aqui em Taubaté, à noite, às 19 horas. Porque aí não tem desculpa. Todo mundo já se livrou do trabalho, da escola, e pode ir, levar família, levar fã-clube, né? Porque o pessoal tem que chegar lá de faixa. Lobato, eu te amo. E vamos lá. E fazer. Mas olha, tudo isso, Cléo, o que está acontecendo, e está uma qualidade muito boa mesmo, interpretativa e técnica. Então, isso eu agradeço a técnica ao Marcelo Caltabiano, ao Claude Antoni, ao Rafael, que está na parte da produção, a todos eles, que eles não estão medindo esforços. E o resultado está aí. O pessoal está gostando muito, né? Nós já tivemos matérias que saíram em todo o Brasil, então isso é muito bom. E é isso. A princípio nós começamos para, de repente, passar no YouTube, e agora a gente está vendo a possibilidade de estar numa TV, ou a cabo, ou aberta, não importa. O que importa é que o seriado esteja. E essas crianças que estão confiando em mim, estão confiando nessa
essa equipe, elas têm que ter o retorno, elas têm que ter essa visibilidade, porque é por elas que eu estou fazendo, pela criança que eu também fui. E eu não tive oportunidade naquela época de fazer isso. Então, eu me espelho neles. Eu Muito sou o legal, diretor, Dimas. eu sou o diretor mais mal-humorado do mundo, mas com eles eu não consigo ser. Eu com eles, Dimas, eles, então, vamos contar para eles a novidade que a gente combinou nós dois que vai acontecer? claro, claro, isso é mais que novidade. Cléo, você estar é um presente. É um Pois presente. é, gente, eu vou estar no Brasil, vou estar não só no Brasil, vou estar em Taubaté na semana Monteiro Lobato, é claro. Vou estar Mas, durante o ó, dia lá no gente, museu. eu vou falar por que ela vem para Taubaté. Por causa dos Estados Unidos. Porque, para quem não sabe, Taubaté é conhecida como Tauba, Texas. Então, ela se sente nos Estados Unidos aqui. Pode ser, né? Mas então, vou estar o dia inteiro, no dia 18 de abril, É. lá no Museu Monteiro Lobato, né, fazendo a abertura da Semana Monteiro Lobato. E para quem não sabe, não sei se todos sabem que eu estou atualizando o livro Reinações de Narizinho, né? Tá sempre tudo fora do meu alcance. Mas, então, meu Deus do céu, sempre tudo fora do alcance. Eu fiz já 4, tô sem o quarto aqui. Uhum. São 5 histórias, na realidade, em 4 fascículos. Sim. Só que eu não fiquei satisfeita com a atualização, com a adaptação que eu estava fazendo e evoluí, Dimas. Então, eu vou estar relançando com um novo projeto gráfico, porque o Tá. objetivo de uma adaptação é aproximar das crianças de hoje. Sim, com certeza. No começo, eu coloquei glossário, eu fiz explicação. À medida que eu fui falando, conversando, recebendo críticas, recebendo elogio, pesquisadores estudiosos de Lobato vieram conversar comigo, contestar, né? Por que você está fazendo isso? Como você ousa mexer em Lobato? Qual é o objetivo de adaptar? Está saindo essa semana muita entrevista e muitos artigos no jornal e na Veja sobre por que atualizar, por que adaptar. É censura? Não é censura? A minha opinião é que os livros foram escritos por Monteiro Lobato para um público infantil da época. E ele queria que a obra dele chegasse às crianças. Se tem qualquer coisa na evolução entre sociedade, né, no tempo, que fez com que essa obra não esteja chegando às crianças, Monteiro Lobato, em pessoa, adaptaria, atualizaria, modificaria. Porque ele fazia isso durante a vida dele. Ele teria continuado fazendo. Tenho certeza, ele recebia carta das crianças e fazia até morrer, né? Então, agora não tem mais glossário, porque glossário é uma chateação. Você já viu como é chato olhar a definição lá atrás, se você tem 7, 8 anos de idade? Então, não dá, né? Não dá. Então, o objetivo desses livros é para introduzir Lobato, criar o prazer da leitura, né? Criar um fascínio pelo universo mágico de Lobato. Então, eu vou estar relançando tudo no dia 18 de abril lá no museu. E de noite estarei lá no shopping Vale Verde. Via Vale. Via Vale. Via Vale. Vale. Com todos vocês aí. Nós temos que cantar parabéns. Porque, olha, este homem, é o aniversário dele e o poder mágico que ele tem de juntar tantas pessoas. Todo dia de gravação, todo dia de ensaio, ele é celebrado. Porque ele nos deixou essa herança. Né? E como eu disse no começo da live, eu sou filho de Lobato, eu e toda uma geração. Então, nós devemos a ele. Se eu hoje leio, se eu tenho amor à leitura, e se eu trabalho com cinema, eu devo a ele. Porque foi a primeira coisa que eu li na minha vida, foi Monteiro Lobato. E não me arrependo, para mim foi um presente. Ai, eu tô adorando os comentários. Assim, tô surtando, um monte de coraçãozinho. Acho que tá todo mundo feliz que eu vou estar aí. Oba, oba. Olha, o Álvaro Gomes lembrou uma coisa muito importante, que é 18 de abril,
por causa do aniversário do Monteiro Lobato, é o dia do livro infantil. Você Né? sabe, Dimas, tem muita gente que não sabe, que me perguntam nessas palestras por que dia 18 de abril é, né, dia do livro infanto-juvenil? Como é que pode? Eu digo, gente, então, é porque o Monteiro Lobato, pai da literatura infantil brasileira, um super escritor de importância, então, em honra dele, do aniversário dele, nascimento dele, né? Foi decretado que o Dia Nacional da Literatura Infantil Juvenil é dia 18 de abril. Mas, gente, a gente já está com 1h15, Dimas. Eu Nós quero temos... mandar um abraço para uma pessoa que entrou, que eu vi agora, que, olha, amigo, parceiro, filho do meu coração, que é o Leandro Couto, o famoso conhecido como Alemão, que, olha, de todo o meu tempo de secretário de Cultura, é a pessoa, a única coisa que me deixou saudades é esse meu amigo querido. Beijo no teu coração, querido. E, ó, tô te esperando pro café, hein? Dimas, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram a gente até o final. Obrigada a toda a galera do seriado aí, do streaming. Vai estar fantástico, maravilhoso. Estou querendo, aguardando muito sucesso, desejando muito sucesso, né? Obrigado, Cléo. E olha, obrigado por essa oportunidade, obrigado por juntar a todos nós, né, que somos sonhadores, idealistas, artistas de alma e de coração. E agradecemos aqui a você, que é bisneta desse grande homem, por essa alegria que você nos proporcionou hoje. Muito obrigado, viu, Cléo? Obrigada, Dimas. Eu que agradeço. Beijo para vocês todos. E a live fica gravada assim. Se você quer mandar para seus amigos, eu já vou postar daqui a meia hora, já está aí. Tá bom? Ah, maravilha, maravilha. Beijo grande, Dimas. Beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.